Olá, eu sou a Cris Coutinho, Rainha do Bronze Brasil, e eu estou aqui hoje com dois convidados especiais. Sou CEO da marca RB Brasil e a nossa empresa trabalha com produtos de bronzeamento, também com escola de bronze e com produção de máquinas de bronzeamento artificial. E é lógico que nós não poderíamos deixar de trazer dois especialistas para falar para vocês sobre lâmpadas de bronzeamento artificial. Nós estamos aqui com dois representantes da Dr. Mille, o Máximo e o Martins, e eles vão estar falando tudo sobre bronzeamento artificial para vocês, sobre os mitos, verdades, sobre as lâmpadas de bronzeamento, não é mesmo, meninos? Exato. Isso. Então, nós vamos começar a falar hoje sobre prosperidade nas máquinas, sobre lâmpadas. Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre prosperidade das máquinas de bronzeamento artificial, né? Você falou um pouco comigo hoje à tarde de como você vê o novo mundo do bronzeamento. Como que você vê o futuro do bronzeamento? Bem, Cris, o problema que tem no Brasil é que tem pouca informação. Então, com mais informação, o Brasil vai crescer, o mercado do bronzeamento vai crescer. No mundo, esse progresso que tem o bronzeamento continuou ao longo do tempo, está 15 anos mais adelante que o Brasil. A Argentina, por exemplo, está 10 anos atrás da Europa, mas fica em frente do Brasil em bronzeamento. Paraguai também, Bolívia também. Acho que no futuro o Brasil vai progressar, tem muita gente interessada em melhorar máquinas, melhorar produtos. E também o Brasil tem algo único, que é o bronzeamento brasileiro, com protocolo, com fita, com biquíni. Isso não está na Sudamérica e já está no Paraguai, no Bolívia, mas começou no Brasil. Então, em Sudamérica temos muito que aprender do Brasil e o Brasil também tem muito que aprender do mundo do bronzeamento em resto dos países. Eu sou suspeita para falar do bronzeamento porque eu sou apaixonada por essa área. Eu trabalho com bronzeamento e eu falo que eu vivo de bronze. E vocês têm 30 anos de mercado de bronzeamento, é isso? Meu pai começou na Argentina ano 87 com as primeiras máquinas lá. E depois foi crescendo e começou a vender máquinas, começou a vender lâmpadas. Então, quando eu nasci, ano 90, eu já falava de bronzeamento, minha família já trabalhava em bronzeamento. Martin foi o primeiro empregado, seu primeiro trabalho, não o primeiro empregado, mas seu primeiro trabalho quando terminou a escola foi em bronzeamento com nós. Então, ele começou a trabalhar e toda a sua vida profissional foi em bronzeamento. Isso é importante porque quando você olha muitas máquinas, muitas lâmpadas, e olhamos o progresso do bronzeamento na Argentina, Paraguai, em Chile, em Bolívia, vimos como começou, sabemos que pode melhorar, que é normal para o tempo em Brasil, devido à restrição, que é normal que está fazendo a gente em seus espaços e lojas de bronzeamento. Então, essa experiência se traduz em melhores coisas, melhor informação para todas as bronzeadoras. Eu falo que o conhecimento, ele nos liberta, né? Ele tira a venda dos nossos olhos, porque hoje eu vejo que muito brasileiro aqui, muitas meninas do bronzeamento são especialistas, mas nós precisamos realmente conhecer o bronzeamento no cunho científico, sabe, com embasamento teórico mesmo, palpável, com pesquisas, com os testes, que eu vejo que vocês fazem muito isso. Vocês não vêm aqui no achismo, na pesquisa do Google, vocês realmente testam, vocês vivenciam isso. Então, quando a gente fala de máquina de bronzeamento artificial, de lâmpada, é um mundo muito novo para as meninas, para todos nós, né? Porque aqui no Brasil, o bronzeamento artificial ele chegou em 1992. Ele já está ativo desde 1977, mas aqui no Brasil foi em 1992. Então, é um mundo novo para a gente. Claro. Então, quando a gente fala de bronzeamento artificial, eu fico muito feliz em estar falando com especialistas que sabem o que estão falando. Então, hoje a gente vai poder desmistificar muita coisa, vai poder tirar muita dúvida e realmente com pessoas que entendem. Exato. Então, primeira coisa que eu queria saber, como que vocês se destacam no mercado do bronzeamento artificial? O primeiro que temos que saber é que a lâmpada é 80% do bronzeamento. Essa lâmpada é a que faz o bronzeamento.
Depois, em Brasil tem produtos, tem outras coisas que melhoram. Mas a potência da lâmpada é o que mais temos que olhar. Essa potência da lâmpada está influenciada por muitas coisas. A máquina, a forma da máquina, a quantidade de lâmpadas que tem essa máquina, a distância entre elas em uma máquina e o reactor também. No Brasil, tem um reactor principal que é mais importante e todas as máquinas têm esse reactor. Depois tem em outras regiões esses outros reactores e isso é difícil porque é um reactor não feito para uma máquina, uma lâmpada de bronzeamento. Isso não tem toda a potência que precisa uma lâmpada. Isso já baixa a performance da lâmpada. E depois uma máquina tem muito que ver com serviço pós-venda, atendimento dessa lâmpada ao longo do tempo. Se tem que trocar a 800 horas, tem que trocar as lâmpadas. Você já hizo um lucro com essas 800 horas, agora precisa trocar para ter de novo essa qualidade do princípio. Mas, para mim, sempre o melhor que pode fazer a gente é perguntar ao fabricante, perguntar ao fornecedor de lâmpadas, qual é a característica dessa máquina ou lâmpada ou produto. Também em Brasil tem que fazer essa pergunta a quem fornece produto, cremas. Fita é um produto mais normal, não tem tanta característica. Mas perguntar é o melhor que pode fazer às bronzeadoras. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas sérias no Brasil que trabalham com bronzeamento, que fabricam lá máquinas. E hoje eu fiz uma pergunta para vocês mais cedo, né? Eu falei, qual a diferença real das máquinas do Brasil para as máquinas estrangeiras, né? E vocês me falaram que são, na verdade, os insumos, que são as coisas para construir propriamente dita máquina, né? Que a tecnologia de alguns componentes da máquina no exterior são diferentes daqui. Por exemplo, é o reator. Em relação ao reator de qualidade, feito realmente para lâmpada UV. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Então, eu vejo assim, aqui tem muitas pessoas sérias, interessadas realmente em aprender, fazer algo de qualidade, mas nós não temos a tecnologia necessária para construir algo tão bom quanto, às vezes, né, uma máquina de fora que traz uma potência maior no bronze. Então, quando eu falo potência maior, como que você relaciona os fototipos de pele à potência da máquina, à vida útil da máquina? O que você dizia também é verdade, que se não tem a tecnologia, por lo menos tem que saber que não temos a melhor tecnologia. Então, sabemos que tem um problema com reactor, lâmpada, máquina, orímetro. Temos que aceitar o problema. E depois vamos melhorando. Isso, o futuro vai trazer melhoras. Tempo de exposição e tipos de pele. Muita gente faz o mesmo tempo de exposição para um fototipo 1 ou fototipo 6, 7. Isso com uma lâmpada que você sabe que é para todos os fototipos de pele, só tem que fazer um tempo e em 40 minutos é difícil fazer uma sessão de 50 minutos para outro tipo de fototipo de pele. Quando você tem uma máquina que precisa muito menos tempo, porque a lâmpada precisa menos tempo, porque a máquina melhora essa lâmpada, tem 20 minutos, tem que dar 3, 4 minutos mais. Não é duplo de tempo, não é fazer 1 hora, não é fazer 2 horas de bronzeamento. Temos distintos tipos de pele, mas o tempo de exposição não cambia tanto. Por isso, a diferença de máquinas no mundo, as diferenças são de 2 minutos, 1 minuto e meio mais, quando cambia o fototipo de pele, ou já um fototipo 1 ou 2, já tem um processo de bronzeamento que chamamos nós. Quando já tem 2, 3 sessões, a quarta, quinta, já pode subir os tempos, mais 1 minuto e meio, a chegar a 10 minutos, 11 minutos. Nunca falamos de 1 hora no mundo. Isso é o difícil de ver no Brasil. Olha, então, na verdade, nós vivemos essa problemática todos os dias, né? Nós que trabalhamos de uma forma correta, nós lutamos para além da legalização da profissão, para que as meninas que trabalham com bronze trabalhem de forma séria, né? Que faça realmente um bronzeamento gradativo. E hoje, mais cedo, nós estávamos conversando em relação à vida útil da lâmpada.
Como é que funciona essa questão de vida útil? Com quanto tempo ela perde a potência? Ela vai caindo a potência? Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. 95% das lâmpadas do mundo têm 800 horas de uso da vida útil. Quando você não liga a lâmpada, não tem nenhum problema, não está usando a lâmpada. Independente da potência? Independente da potência. Sempre, a maioria dos casos, tem 800 horas de uso. De uso útil, quando você liga a máquina. ¿Sí? Tem muita gente que tem guardada uma lâmpada e diz, não, já tem 2 anos. Não importa. Se você não liga, não gasta essa lâmpada. Tempo de exposição sempre tem que ser o mesmo, mas quando a lâmpada está fraca, muita gente sube esse tempo de exposição. Quando uma lâmpada tem 0 horas, todas as lâmpadas são fortes. Toda lâmpada é ótima, toda a lâmpada faz um bronzeamento bem. Tem diferença, sim, mas a diferença mais importante para uma lâmpada é que depois de 800 horas, depois das 200 horas, essa é a fase de estabilização. A lâmpada baixa a performance, sim, baixa mais nessas 200 horas, mas depois vai caindo ao longo do tempo, vai descendendo ao longo do tempo. Depois das 800 horas, essa lâmpada pode ligar, mas já não tem a potência de bronzeamento, já não tem fósforo UV. Eu entendi. Então, é interessante isso porque, às vezes, as meninas pegam o tempo do fototipo, uma lâmpada nova, e coloca um tempo para o fototipo dela. E como a lâmpada está nova, ela está muito potente. Então, o certo seria reduzir um pouquinho nessas primeiras 200 horas e depois fazer o tempo normal, porque ela tem ela decai, né, a potência dela. Então, depois de 800 horas é como se você tivesse ela ligando, só acendendo, Exato. sem emitir radiação. E muita lâmpada também tem um problema que depois a 400, 500 horas baixa repentinamente a potência. Quando você pode ligar e um pouco de UV tem, mas a 500 horas já reduz muito essa potência. O que uma bronzeadora tem que buscar é ter 800 horas de uso de uma potência que essa performance baixa, mas não repentinamente, não de uma hora para outra. Isso passa muito, que é o que passa na fase de estabilização nas primeiras 200 horas. Okay. Não é de repente, mas essa lâmpada tão forte depois baixa e se mantém ao longo do tempo. Okay. E qual lâmpada que você acha que as meninas têm que ter para ter uma boa performance no bronzeamento? A lâmpada que nós vendemos e comercializamos é uma lâmpada que provamos muito tempo e uma lâmpada que no mercado sul-americano trabalha muito bem. E está provada mais de 15 anos no mercado sul-americano, com fototipos de pele de mercado sul-americano. Não é uma lâmpada provada na Europa e feito provas na Europa. As lâmpadas todas são boas, mas algumas estão feitas e provadas para peles sud-americanas. A lâmpada de Dr. Müller de AVL é uma lâmpada que nós desenvolvimos há 15 anos, uma linha Highlight, provando muitas linhas de lâmpadas, fazendo prova, é uma máquina, ligando, fazendo uma medição com uvímetro, depois de 50 horas, e depois armamos uma estatística e elegimos a melhor linha que é a Highlight. Depois essa linha vai melhorando, tem novas tecnologias onde troca ao vidro da lâmpada, o fósforo do UVA vai melhorando porque tem outras melhoras tecnológicas. Tudo isso vai melhorando uma linha que já foi feita e provada e a gente, em outros mercados, gosta muito. Então, no Brasil, acho que tem que encontrar uma lâmpada que lhe melhore essa vida útil de 800 horas e é uma lâmpada com um equilíbrio de UVA e UVB correto. Não tem muito de uma, não tem muito da outra. Tem nível correto do UVB para uma pele que precisa generar melanina e uma medida correta do UVA que precisa bronzear ou oxidar essa melanina. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui viajando aqui porque eu explico sempre isso para minhas alunas, né? A questão do processo de bronzeamento, como que acontece o processo do VA e do VB, enfim. Mas como que você associa essa questão da vida, a performance da lâmpada relacionado ao lucro? O lucro é o que
toda bronceadora busca. Com certeza. Lo más importante. Quiere tener un bronceamiento para tener un trabajo que gosta, porque todos estamos em bronceamento, porque o bronceamento é uma atividade feliz. Uma atividade que a gente vai para estar mais contenta. Ninguém vai a uma sessão de bronceamento infeliz. Como a gente vai a um doutor quando tem que ir, está preocupado. O bronceamento, para fazer um lucro, a lâmpada, para ser melhor, tem que ser menos tempo de exposição. Isso se traduz em que você necessita 20 minutos em vez de 40 minutos. E em uma hora de uso dessa lâmpada, que tem só 800 horas de uso, já tem o duplo de gente, o duplo de lucro de gente que você bronzeou, que já tratou e tudo. Então, se você reduz com uma lâmpada melhor, reduz os tempos de exposição, tem que ter o mesmo resultado. Não só reduzindo, se reduz e não tem o mesmo resultado, não é uma boa lâmpada. Então, se tem mais gente, duplo de lucro, com o mesmo set de lâmpadas. Você faz um investimento de um set de lâmpadas para sua máquina, 30 lâmpadas ou 10 lâmpadas, e essas mesmas lâmpadas bronzearam ao duplo de gente. Você tem mais dinheiro com o mesmo set de lâmpadas. Também tem custo elétrico, que isso em Brasil é uma preocupação para todos. Os custos de uma máquina têm custo elétrico, custo de uso de lâmpada. Essas são as duas coisas e alguma coisa que pode quebrar, seguro. Mas o mais importante é ver que custo tem em cada sessão. Na sessão de uma hora, tem uma hora dessa lâmpada em uso. Então, é assim, se você tem uma boa lâmpada, você diminui a quantidade de exposição e aumenta o número de clientes que você está atendendo. Exato. Só que aí eu vou pegar agora, assim, e vou tentar desmistificar isso, sabe? Porque é uma pergunta que eu sempre recebo no WhatsApp. Cris, qual é a melhor lâmpada que eu uso? É de 100 watts, 140, 160, 180, né? Elas têm essa querendo realmente reduzir o tempo, querendo uma lâmpada de 180 para ver se reduz o tempo de bronze. O que vocês me dizem sobre isso? Já que vocês têm todas as lâmpadas de todas as potências na marca da Dr. Mille. Então, como que funciona isso? Qual é a melhor lâmpada? 140, 100, 160? Lembrando que os reatores do Brasil que nós temos acesso só atendem a lâmpada de 100 watts. Se tem um reactor disponível de 100 watts, a única lâmpada que tem que usar é de 100 watts. Não importa a marca, mas lâmpada de 100 watts. Se usa uma lâmpada de 160 watts em um reactor de 100 watts, a potência de bronzeamento é menor que uma lâmpada de 100 watts. Não é que você está melhorando sua máquina. Vai precisar mais tempo de exposição. Mas o futuro está em lâmpadas de 160 watts. O mundo tem todas as máquinas feitas, maioria em 160 watts. Tem 180 watts também, porque máquinas em pé, a lâmpada de 180 watts tem 2 metros de longe, então é um tema estético, porque eu mido 2 metros e eu uma máquina de 1,76 m que tem uma lâmpada de 160, também de 100, estou bem. Mas a lâmpada que todos os mercados viraram é essa lâmpada de 160 watts. É uma lâmpada muito mais forte, uma lâmpada que em uma máquina fechada de 48 lâmpadas na Argentina não fica mais de 7, 8 minutos. Então, em uma hora de uso, tem muita gente para usar. E uma lâmpada de 160 watts não é muito mais cara que uma lâmpada de 100 watts. Pero sim, Brasil tem o problema de que não tem um reactor para isso. Pero no futuro, acredito que vai ter um reactor bom, não é qualquer reactor. Seguro a gente pode encontrar um reactor de 160 watts, mas não é feito para essa lâmpada, para uma lâmpada de UV com essas características. E hoje eu estava conversando com os meninos, o que acontece? Eu falei justamente sobre a questão do reator. Porque qual é a maior preocupação das meninas, a maior dor delas? É ter uma máquina com as lâmpadas de 160 para diminuir o tempo de bronze, para entregar um bronzeamento com alta lucrar mais, é lógico. Porém, a preocupação delas é
queimou um reator, o que eu vou fazer? Já que aqui no Brasil só fabrica os reatores para a questão das lâmpadas de 100 watts. Então, como fazer com os reatores, para ter acesso aos reatores das lâmpadas de 160? E aí, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu já vou falar para as meninas o seguinte, daqui uns dias na RB Brasil, lógico que vai ter os reatores disponíveis para vocês. Da Dr. Miller. O mais importante é que quando uma pessoa compra uma máquina que tem lâmpada de 160 watts, esse fornecedor dessa máquina tenha repostos das lâmpadas, dos soquetes, dos reatores e pode atender qualquer emergência que você pode ter. Se uma pessoa vende uma máquina de 160 watts com reactor de 160 watts, que é o que tem que fazer, essa pessoa vai ter repostos disso. Ou tem que ter. Não pode falar de todo o mundo que vende uma máquina de 160 watts ou de 100 watts. Mas em Argentina, nós e em Paraguai, se vende uma máquina, você tem que ter um estoque de repostos grande. Isso é o que faz que o cliente confie em que qualquer problema que vou ter, ligo e tenho uma resposta imediata de por que tem um problema com essa máquina. Só que eu fiquei mais tranquila, sabe? Porque hoje nós conversamos muito, né? Por vários assuntos. Mas uma das coisas que me deixou assim muito feliz quando vocês me falaram assim que os reatores das máquinas de 160 watts, eles são a durabilidade deles é muito grande. Tem máquinas que vocês conhecem que tem 20 anos, né? De duração. E vocês também conhecem esses reatores, porque são reatores que estavam em máquinas importadas antes da proibição. São máquinas que estão em máquinas Dr. Kern, Ergoline, Sportarredo. É um reactor que é mecânico, não é um reactor eletrônico, precisa de um starter, mas é um reactor, nós falamos, para toda a vida. Pode quebrar em 20 anos, seguro, mas o mais normal é que não quebre nenhum reactor a vida útil da máquina. Não, então nós ficamos mais assim, felizes, né? Porque menos preocupadas, porque se elas querem uma máquina com lâmpada de 160, vocês fornecendo a lâmpada, vocês também têm esse reator. Claro. E aí, por ter uma durabilidade maior, a preocupação delas é bem menor. Claro. Né? Então, eu acho que vale a pena. Eu gostei disso, porque diminui o tempo de bronze. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Martim, posso? Sim, claro. Quero falar um pouquinho, Martim, sobre mitos e verdades, né? Sim. Porque nós temos o conhecimento, assim, como eu falei com vocês, né? O conhecimento do Google, onde nós pesquisamos e achamos toda a verdade ali e sabemos que não é. Então, quando a gente fala de mitos e verdade, nós trabalhamos geralmente aqui, né, na nossa profissão, com os achismos. Todo mundo sabe um pouquinho, no fundo nós não sabemos nada. Então, eu vou perguntar para você em relação aos mitos e verdades das máquinas, das lâmpadas de bronzeamento. Como que funciona a questão da radiação das lâmpadas no ambiente? Bien. La radiación en el ambiente, si você tem ligada uma máquina e você desliga, automáticamente no tem radiación en el ambiente. Eso nós podemos hacer mediciones de máquinas y de ambiente también con nuestros radiómetros o solímetros, como se llaman, mas você pode medir que está haciendo una medición en la máquina, si desliga, automáticamente no tiene radiación, ni en la máquina ni en el ambiente. O sea, por eso no tiene problema. Mas cuando você está haciendo un bronceamiento en una máquina, tiene una distancia que tiene 50 centímetros, 80 centímetros, dependiendo de la máquina, si es un paredado, si es fechada, tiene varias opciones, mas si você está alejado 1 metro, no tem incidencia forte da radiación ultravioleta, es mínima. Mas si recomendamos que toda persona que esté tanto tomando una sesión de bronceamiento, más alguna funcionaria que esté en ambiente, tienen que tener óculos de protección. Aunque no esté perto de la máquina, más la iluminación, la luz también puede
generar um problema em los óleos. Essa é uma informação extremamente importante, né? Porque às vezes elas colocam o óculos na cliente, mas elas ficam sem o óculos. Não, tem que ter A óculos. cliente está perto da radiação, certo? A funcionária, ela não está perto da radiação, porque de acordo, né, com que é comprovado cientificamente, a radiação ela vai até uns 40 centímetros, não equiparando com a medida do nanômetro, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito obrigada. Então, o que acontece? A funcionária está longe, mas ela não tem acesso à radiação, mas tem acesso à luz. Sim. E a luz, muitas das vezes, ela causa uma fotossensibilidade nos olhos, resseca a boca, clareia É muito pelos. irritável. Até mesmo porque no dia a dia nós estamos acostumados, nós não estamos acostumados com aquela luz azul. Isso causa essa problemática. Muita intensidade, muito forte. Intensidade. A intensidade da luz. Isso. Dependendo da máquina, se você tem um emparedado, igual sempre tem que usar óculos, pero quanto mais lâmpadas tem, é mais intensa a luz que genera. Então, a gente pode garantir para as meninas que a radiação não fica no ambiente, Não fica no ambiente. mas ela é cumulativa no nosso organismo, né? Aquele solzinho que você pegou lá quando você tinha 5 aninhos de idade está aí no seu corpo, está aí no seu organismo, isso aí. Então, eu quero tranquilizar, na verdade, as meninas, porque muitas meninas, por exemplo, elas estão grávidas, muitas, às vezes, ficam com medo de trabalhar com bronzeamento artificial, então é só manter uma distância. Correto? Só manter uma distância das meninas. Agora, outra coisa que elas falam muito em relação ao que pode e que não pode, ar-condicionado, quentura da máquina, como é que funciona isso? Se tiver fria, bronzeia? Se tiver quente, bronzeia? Como é que é isso? Bueno, Cris, la máquina, la lámpara, por óleo de dados, tem que ter uma temperatura óptima de trabalho, ¿sí? Que es una temperatura perto a 37 grados. Puede variar, poco más fría, poco más quente, pero tem que estar perto a 37 grados. Mas, si el ambiente pode tener un aire acondicionado muy forte, pero si la lámpara está en 37 grados, va a generar un buen bronceamiento, una optimización de la lámpara. Mas, si esa lámpara, você tem un ambiente muy frío y la máquina tem mucha refrigeración y no llega a 37 grados de temperatura, esa lámpara tiene un bronceamiento menor, porque no tiene temperatura óptima. Mas, si você tem una máquina que es o más probable que tenga muy quente a lámpara, porque tem muchas lámparas o no tiene una óptima ventilación, ahí pasan dos cosas. Primero, que no tiene buen rendimiento. Baja el rendimiento también de la lámpara, por baja temperatura o por alta temperatura. Y acorta la vida útil de la lámpara. ¿Sí? La variación de energía, un mal reactor, una temperatura muy alta acortan la vida útil de la lámpara. Então, isso é muito importante, porque eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Mas eu sempre fui muito questionada pelas pessoas, porque eu trago essa informação. E eu falo assim, eu não pesquiso em Google. Eu trago artigos científicos comprovando realmente isso que foi falado aqui. Eu fico muito feliz porque eu vi isso de especialistas. Que a temperatura, ela não... É tudo extremo ruim, né? Nem pode ser muito baixa e também não pode ser muito alta. Até mesmo porque o superaquecimento, eu acho que também danifica o reator. Sim. A vida útil da lâmpada é fantástica, eu não sabia disso. Aí, O mais um reactor aprendizado. também tem dos probabilidades. Que se o reactor não está feito para a lámpara de bronceamento, que olhamos que passa muito em Brasil, mas pode ter dos problemas. Se é um reactor fraco para essa lámpara, a lámpara liga, mas não pode optimizar o bronceamento dessa lámpara. Você pode ter uma lámpara muito boa, mas se tem um reactor fraco, pierde potencia. Entonces, tem que tener un reactor feito para a lámpara de bronceamento. Mas, si ese reactor, que pode ser un reactor de iluminação de ambiente, tem una potencia superior o entrega una potencia superior al que la lámpara está feita, pode acorta a vida útil de lámpara. Tem bronceamiento bo, pero acorta a vida útil. En vez de durar 800 horas, puede durar 600, 500 o pode quebrar rapidamente, dependendo do excesso de potência que tem. Agora, para a gente encerrar, eu não queria falar isso aqui não, sabe? Mas eu vou falar. Todos os cursos meus eu falo com as meninas assim, em relação ao espelho, né? A questão do espelho atrás ou espelho na máquina.
Por quê? Eu posso estar dando um tiro no meu pé aqui. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, né, nós estamos na frente de algumas situações, como referência em algumas situações, as meninas nos ouvem muito. Então, algumas informações eu fico com muito medo de dar. Por quê? Porque muitas meninas, elas trabalham de forma correta, mas muitas também são muito irresponsáveis na hora de trabalhar. Isso é uma coisa que acontece na nossa profissão, como em qualquer profissão. Nós temos em todas as profissões, né, o joio e o trigo. Então, quando você fala assim, ó, o espelho colocado atrás na parede, ele reflete a radiação. Não que a radiação vai e volta, mas não, né? A radiação vai e volta, mas ela compacta, não é isso? Tá bom. Eu aprendi. Sí. Nos, aparte de distribuir lámparas y representar a Dr. Müller, fabricamos nuestras máquinas en Argentina y vendemos a Paraguay. Mas en el desarrollo de nuestra máquina tem esa característica de espelio, de un fondo espeliado que concentra la luz ultravioleta que genera la lámpara, la concentra y genera una retroalimentación de la luz, ¿sí? Es peligroso tener un espelio atrás de la persona, más si fica una máquina 30, 40, una hora, porque la persona puede bajar a presión, puede marear, puede caer y quebrar espelho, lastimarse, o quebrar lámpara y lastimarse. Mas si você pode fabricar una máquina que contenga reflector espelho, pode melhorar consideravelmente o bronzeamento dessa máquina. Então, assim, como eu falei, eu posso estar dando um tiro no meu pé, porque eu posso estar informando isso para as meninas pegam essa informação e né, usam como querem, mas a gente sabe, se elas tivessem uma máquina com uma lâmpada boa, com um reator bom, diminuísse o tempo de bronze para as meninas não passarem mal, porque essa questão de ficar em pé, né, pode realmente causar um desconforto, desmaio. Mas a gente sabe que se elas tivessem uma lâmpada boa, com um reator bom, menor tempo, né, de bronze reduzido, e tivesse um espelho atrás, isso aumenta na hora que você está medindo ali com o seu olímetro a radiação ou não? Sí, aumenta. Sí, aumenta. Aumenta. Dependiendo la cantidad de lámparas, dependiendo lo aperto que estén las lámparas entre sí y la distancia de espelho, aumenta. Mas recomendamos que ese espelho esté adentro de la máquina, tras las lámparas. Esa es siempre nuestra recomendación. Y más efecto positivo va a tener espelho si la máquina siempre es fechada, porque las lámparas que están enfrentadas se retroalimentam com os espelhos que estão tras las lámparas. Então, meninas, eu quero que vocês entendam o seguinte: quem está colocando espelho atrás aí para bronzear, só aconselho fazer isso se vocês tiverem uma máquina que faça um bronze em 6 minutos, 10 minutos no máximo. Se baixam tempos, pode fazer, senão é perigoso. E aí eu queria agora falar com o Max. Eu queria que você deixasse aqui para as meninas aqui do bronzeamento, do Brasil, alguma coisa, né, que as motive em trabalhar com bronzeamento de forma correta, de forma responsável, né, trazendo essa mensagem para as meninas. Eu vou ser um pouco frio com isso, porque vou falar de lucro. Falar de uma melhor máquina, uma lâmpada que precisa menos tempo de exposição, vai melhorar seu lucro em uma loja. Também pode fazer outras coisas para melhorar esse lucro, mas em lo que eu trabalho, que é lâmpadas, máquinas, melhorar todos esses componentes, acortar tempos de exposição, melhora muito o lucro, melhora o dinheiro que você vai ingressar. Depois tem que cuidar o custo também de muitas coisas em sua loja. Cada loja tem seu custo. Mas, además de lucro, bronzeamento é um mercado que em Brasil e em todo o mundo traz felicidade. A gente que trabalha em bronzeamento fica feliz, é algo lindo de trabalhar. A vitamina D que proporcionam as lâmpadas também melhora o humor, as ganas de estar feliz da gente. Isso também aporta algo positivo al día de ir a una sesión de bronceamiento, mas para pessoal de bronze que faz informação, que tem que ter mais informação,
faz um curso, vai a uma palestra de você para melhorar todo o que sabe de bronze, ela tem que ter em sua cabeça lucro. Melhorar, lucro. Melhor lâmpada, melhor lucro. Melhor máquina, melhor lucro. Afinal de contas, né, gente, ninguém sai de casa só para trabalhar por hobby, né? Exato. Realmente a gente sai de casa porque a gente quer trazer uma vida melhor para nossa família, para os nossos filhos. E eu acho que todo empresário ele visa lucro mesmo. Agora, quando você fala aí, ó, vitamina D, é outra informação aí que as meninas sempre questionaram. E eu agora estou falando com especialistas. Lâmpada de bronzeamento também estimula a vitamina D, desde que seja a lâmpada certa, com a quantidade de UVB certa. E toda lâmpada tem genera melhor vitamina D no corpo. Não nos dá vitamina D, sino que essa UV melhora nossa vitamina D. A produção de nossa vitamina D. Isso é para todas as lâmpadas. Não tem uma lâmpada que tem mais geração de vitamina D que outra. Só UVA que eu acho que não tem, né? As lâmpadas de UVA. As lâmpadas de UVA e UVB também. Sim. É? Ok. Meninas, olha só. Esse daqui foi um podcast falando sobre bronzeamento artificial, mitos e verdades. Mas nós falamos mais do que mitos e verdades, né? Nós falamos da importância de trazer coisas de qualidade para as máquinas, para os espaços de vocês, seriedade no bronzeamento, e nós falamos com especialistas. Vocês estão há 30 anos no mercado, né? Sim. 30 anos no mercado. São pessoas que realmente entendem de bronzeamento, pessoas que entendem de lâmpadas de bronzeamento. Eu estava conversando com eles hoje, eles me deram uma aula de processo de bronzeamento na pele. Tá? Podem fazer o bronze em vocês, se vocês quiserem, porque eles são craque em bronze. E se hoje eu tivesse um evento aqui no Espírito Santo, eu ia trazer vocês para palestrar, porque vocês são muito bons no que vocês fazem. Se a gente entende nosso português, perfeito. Tá ótimo, entende. A gente coloca a tradução simultânea, tá tudo certo. E eu quero agradecer vocês, agradecer o Mário, a Isa, os meninos da Nexus que estão aqui nos auxiliando aqui no nosso podcast. Eu agradeço muito. Vocês voltam quando para a Argentina? Sábado, voltamos. Sábado. Sim. Então tá, sejam bem-vindos ao Brasil. Muito obrigado. E quando quiser, nós estamos aqui de novo para poder levar mais conhecimento para as nossas maravilhosas. Obrigado. Obrigada a vocês.